Olá, bom dia, graça e paz nesse dia lindo que o Senhor preparou para nós. Sabrina Trombinha aqui, junta com você aí para mais uma Lab, a nossa live lendo a Bíblia Sagrada. Entre, fique à vontade nessa mesa que o papai preparou para nós. Pegue a sua Bíblia e vamos desfrutar desse banquete. Em nome de Jesus, todos unidos num só propósito, que é conhecer e prosseguir em conhecer ao nosso Deus, ao nosso Senhor, ao nosso Salvador Jesus Cristo, a sermos cada vez mais cheios do Espírito Santo de Deus, tendo mais clareza da vontade de Deus para as nossas vidas. Em nome de Jesus, sejam todos bem-vindos. Bom dia, Marcinha. Vamos estar orando para a gente iniciar. Pai, muito obrigado por mais um dia. Louvado é o teu nome, adorado, exaltado tu és, Senhor. Pai, cada dia nós estamos mergulhando aqui na leitura das Sagradas Escrituras, que é a tua palavra, Senhor, e nós temos visto o quanto o Senhor é claro, o quanto o Senhor é detalhista, o quanto o Senhor nos traz a verdade e não nos deixa confusos e nem no engano. Senhor, eu oro para que nós venhamos abrir os nossos olhos espirituais para enxergar e compreender no nosso coração e mente a tua vontade para as nossas vidas. Em nome de Jesus, eu oro por fortalecimento no espírito de cada pessoa que está vendo essa live, pela tua palavra, que sejam fortalecidos, que sejam, Senhor Deus, fortalecidos na fé, porque a tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom dia! Vamos lá então, gente, para Josué. A gente está quase terminando Josué. Muito legal. A gente vai para Josué, capítulo 19 hoje. Capítulo 19. Bom dia, Kati. Bom dia, Grazi. Bom dia, Renata. Bom dia, Dona Lídia. Bom dia a todas. Vamos lá, gente. Nós estamos em Josué 19. Josué 19 é a segunda parte. A gente está na segunda parte desse livro. E a gente vai ler o último capítulo que fala das divisões da terra. Parece um pouco cansativo, né, gente, essa leitura, de tantas divisões, os nomes difíceis de tantas cidades, mas é necessário, tá? Se tá na palavra, é porque a gente precisa ler isso, tem um motivo de estar aqui. E aí depois, o capítulo 20 e 21 vai falar das cidades dos levitas, as 6 cidades de refúgio e as demais cidades dos levitas, e Israel termina de se estabelecer na terra prometida, nos próximos 3 capítulos, que é o que eu acho que a gente vai ler hoje. Vamos ver se a gente dá conta de ler esses 3 capítulos aqui hoje. Deixa eu abrir aqui. Tô lá em Juízes, mas não é Juízes, é Josué. Então vamos lá, gente. Capítulo 19 de Josué. A terra entregue a Simeão. A segunda porção de terra foi entregue por sorteio aos clãs da tribo de Simeão. Sua herança ficava dentro do território de Judá. Ontem eu falei sobre isso, né? Sobre a herança que a gente recebe. Aqui, esse povo, com exceção da tribo de Levi, não recebeu herança de terra. O texto diz que a herança deles seria o Senhor. E lá em Salmos vai dizer que os filhos são uma herança do Senhor. Então, herança está relacionado com responsabilidade. Qual foi a responsabilidade que Deus confiou às suas mãos? A responsabilidade dos levitas era cuidar das demandas do templo, das coisas do Senhor. As demais tribos receberam terras para cultivar, para lavrar, para cuidar. E todos nós, né, que somos pais, recebemos filhos que são herança do Senhor, que é uma responsabilidade, cuidar para encaminhar eles novamente para o Senhor. Então, herança fala muito sobre isso, sobre responsabilidade. Então, verso 2. A herança de Simeão incluía
Berseba, Sebá, Moladá, Azar, Sual, Balá, Azem, Eltolade, Betul, Ormá, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar, Susa, Bet-Leabote e Saruém, 13 cidades com os povoados ao redor. Também incluía Ain, Rimon, Éter e Azã, 4 cidades com os povoados ao redor, e também os povoados vizinhos até Balat-Ber, também conhecida como Ramá, no Negueb. Essa foi a herança designada aos clãs da tribo de Simeão. Sua porção de terra foi tirada de uma parte da herança de Judá, pois o território de Judá era grande demais para eles. Assim, a tribo de Simeão recebeu sua herança dentro do território de Judá. Verso 10. A terra entregue a Zebulon. A terceira porção de terra foi entregue por sorteio aos clãs da tribo de Zebulon. A terra da herança de Zebulon chegava até Saride. Dali prosseguia para o oeste, passando por Maralá, chegando até Dabesete e seguindo para o ribeiro junto a Joquineão. Na direção oposta, a divisa se estendia para o leste, desde Saride até o limite de Quislot-Tabor, e dali para Daberate, subindo até Jáfia. Depois continuava para o leste até Gate, Éfer, Etecazim e Rimon, e fazia uma curva na direção de Neá. A divisa norte de Zebulon passava por Anatom e terminava no vale de Ifitael. Além das cidades mencionadas, ali estavam Catate, Naalau, Sinron, Ídala e Belém, 12 cidades com os povoados ao redor. A herança designada aos clãs da tribo de Zebulon incluía estas cidades com os povoados ao redor. Verso 17. A terra entregue a Issacar. A quarta porção de terra foi entregue por sorteio aos clãs da tribo de Issacar. Seu território abrangia as seguintes cidades: Jezreel, Quesulote, Sunem, Sunem aqui, Afaraim, Sion, Anarate, Rabite, Quizion, Ebes, Remete, Enganim, Enadá, Bet-Pazes. A divisa também chegava a Tabor, Saazima e Bet-Semes e terminava no Jordão. 16 cidades com os povoados ao redor. A herança designada aos clãs de Issacar incluía essas cidades com os povoados ao redor. Verso 24. A terra entregue a Aser. A quinta porção de terra foi entregue por sorteio aos clãs da tribo de Aser. Seu território abrangia as seguintes cidades: Elcate, Ali, Beten, Aquizaf, Alameque, Amade e Mizal. A divisa a oeste chegava até o Carmelo e o Sior Libinate. Depois, fazia uma curva para o leste, em direção a Bet-Dagnon, se estendia até Zebulon, no vale de Ifitael, ia para o norte até Bet-Emeque e Neil. Dali prosseguia para Cabul ao norte, Abidom, Reob, Amon e Caná, até a grande Sidom. Depois, a divisa fazia uma curva em direção a Ramá e a cidade fortificada de Tiro, de onde virava em direção a Oza e terminava no mar Mediterrâneo. O território também incluía Ebel, Aquizib, Umá, Efeque e Reob, 22 cidades com os povoados ao redor. Segura firme aí, meu povo, vamos em frente. Verso 32. A terra entregue a Naphtali. Não vou pular, não. A sexta porção de terra foi entregue por sorteio aos clãs da tribo de Naphtali. Sua divisa começava em Elef, no carvalho de Zanim, passava por Adam Negueb e Jabnel até Lacum e terminava no Rio Jordão. A divisa a oeste passava por Asnote, Tabor e ia para o Coque,
Chegava à divisa de Zebulon, ao sul, à divisa de Azer, a oeste, e ao rio Jordão, a leste. Suas cidades fortificadas eram Zidim, Zer, Amate, Racate, Quinerete, Adamá, Ramá, Azor, Quedes, Edrei, em Azor, Iron, Migdal-el, Orem, Bet-Anate e Bet-Semes. 19 cidades com os povoados ao redor. A herança designada aos clãs da tribo de Naphtali incluía essas cidades com os povoados ao redor. Verso 40. A terra entregue a Dan. A 7ª porção de terra foi entregue por sorteio aos clãs da tribo de Dan. O território designado como sua herança abrangia estas cidades: Zorá, Estaol, Irsemes, Salabim, Aijalon, Itla, Elon, Timna, Ecrom, Eutec, Gibeton, Baalate, Jeude, Beni-Beraque, Gat-Rimon, Mejarcon e Racon, e o território em frente de Jope. Jope, a gente vai ver isso aqui lá no Novo Testamento. Os membros da tribo de Dan tiveram dificuldade de tomar posse de sua terra. Por isso, atacaram a cidade de Lezem. Eles a tomaram, massacraram seu povo e se estabeleceram nela. Mudaram o nome da cidade para Dan, em homenagem a seu antepassado. A herança designada aos clãs da tribo de Dan incluía essas cidades com os povoados ao redor. Por último, verso 49. A terra entregue a Josué. Depois que todo o território havia sido repartido entre as tribos, os israelitas deram a Josué uma porção de terra como herança no meio deles, pois o Senhor tinha dito que ele poderia receber qualquer cidade que quisesse. Ele escolheu Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim. Ali, construiu a cidade e habitou nela. Foram esses os territórios que o sacerdote Eliezer, Josué filho de Num, e os chefes das tribos designaram como herança para as tribos de Israel, por sorteio na presença do Senhor, à entrada da tenda do encontro em Siló. Assim, concluíram a distribuição da terra. Aleluia! Oh, gente, que leitura difícil, não é? Para vocês aí é bom, né? Que vocês ficam só ouvindo, né? Lendo com os olhos é bem mais fácil do que ler em alta voz e assim, né? Publicamente. Mas Deus dá graça, amém? Então vamos lá, gente. Capítulo 20. As cidades de refúgio. O Senhor disse a Josué: diga aos israelitas que designem as cidades de refúgio de acordo com as instruções que dei a Moisés. É sempre importante a gente lembrar isso aqui, porque Moisés já tinha morrido aqui, já tinha um tempo, mas Moisés deixou um legado, deixou uma lei, e eles sempre faziam de acordo com aquilo que Moisés havia determinado. Verso 3. Qualquer um que matar alguém acidentalmente e sem intenção poderá fugir para uma dessas cidades. Serão lugares de proteção contra os parentes da vítima que quiserem vingar sua morte. Outro dia, a gente estava conversando sobre a questão antes de Deus designar as cidades de refúgio. A gente estava falando sobre a questão das leis, né? Tudo aquilo que Deus tinha determinado, o que fazer em cada situação. E a gente estava conversando assim, se cada pessoa fizesse, né, não existiria prisões, né? Não precisaria existir presídio hoje, né? Mas daí a gente vai mais a fundo na palavra e o próprio Deus designou cidades de refúgio para eventuais acidentes que poderiam vir a acontecer. Como, por exemplo, alguém matar alguém sem intenção ou por intenção, né? Por intenção, a pessoa ela passava aqui por um tipo de julgamento e ela era apedrejada até a morte, né? Era sangue por sangue, olho por olho, dente por dente. Mas, quando era algo sem intenção, Deus proveu um escape, uma cidade de refúgio, para que as pessoas pudessem ficar, então, lá por um tempo,
vivendo a vida delas sem ser morta pelos familiares da pessoa que foi morta por acidente. Então, seguindo. Verso 3, eu vou ler de novo. Qualquer um que matar alguém acidentalmente e sem intenção poderá fugir para uma dessas cidades. Serão lugares de proteção contra os parentes da vítima que quiserem vingar sua morte. Ao chegar a uma dessas cidades, a pessoa que tirou a vida de alguém comparecerá diante das autoridades à porta da cidade e apresentará seu caso. Eles permitirão que essa pessoa entre na cidade e lhe darão um lugar para habitar no meio deles. Se os parentes da vítima forem até lá para vingar sua morte, as autoridades não entregarão um acusado, pois ele matou alguém sem intenção e sem hostilidade anterior. O acusado, porém, deve permanecer na cidade e ser julgado pela comunidade, que dará o veredito. Continuará a viver na cidade até a morte daquele que era sumo sacerdote na época do acidente. Depois disso, terá a liberdade de voltar para sua casa na cidade de onde fugiu. Estas foram as cidades designadas como cidades de refúgio: Quedes, na Galileia, na região montanhosa de Naftali, Siquém, na região montanhosa de Efraim, e Quiriate Arba, isto é, Hebrom, na região montanhosa de Judá. Estas foram as cidades designadas no lado leste do rio Jordão, em frente de Jericó: Bezer, no planalto desértico da tribo de Ruben, Ramote, em Gileade, no território da tribo de Gade, e Golã, em Bazã, no território da tribo de Manassés. Essas cidades foram separadas para todos os israelitas e também para os estrangeiros que viviam entre eles. Qualquer um que matasse alguém acidentalmente poderia se refugiar numa dessas cidades. Assim, não seria morto por vingança antes de comparecer a julgamento perante a comunidade. Uau! Deus pensa em tudo, né? E Deus, a sua essência é amor. Deixa eu botar aqui, Josué capítulo 21. Até mesmo, gente, toda essa matança que a gente viu aqui, né? Que algumas pessoas ficam assim, ai meu Deus, como assim? Deus mandou matar muitas pessoas, né? Vários povos. Mas se você for ver lá em Gênesis ainda, Deus fala para Abraão que ele iria dar uma terra para ele, para sua descendência, uma terra que já estava ocupada, mas que ele precisava esperar o pecado daquele povo chegar a uma certa medida, ao qual ele teria direito de terminar com aquele povo. Porque Deus, ele é Deus de toda a terra, de todos os povos, né? Eles não têm eles como Deus. Mas o pecado daquele povo chegou a uma medida. E por isso, Deus deu a terra para o povo israelita, ao qual Deus trouxe todo um ensinamento sobre santidade, que a gente leu aqui, né? Levítico, Números, a gente leu. E aí sim, eles poderem matar esse povo, né? Porque o salário do pecado é a morte. Vocês estão compreendendo isso? Eu acredito que sim, né? Acredito que sim. Então vamos lá, capítulo 21, para a gente encerrar essa leitura de hoje. As cidades entregue aos levitas. Os líderes da tribo de Levi foram falar com o sacerdote Eliezer, com Josué, filho de Num, e com os líderes das outras tribos de Israel. Encontraram-se com eles em Siló, na terra de Canaã, e disseram: O Senhor ordenou por meio de Moisés que nos fossem dadas as cidades para morarmos, além de pastagens para nossos animais. Então, por ordem do Senhor, os israelitas deram aos levitas de sua própria herança as seguintes cidades com suas pastagens. Os descendentes de Arão, membros do clã coatita da tribo de Levi, receberam por sorteio 13 cidades que antes haviam sido designadas às tribos de Judá, Simeão e Benjamim. As outras famílias do clã coatita receberam por sorteio 10 cidades das tribos de Efraim, Dan e da meia tribo de Manassés. O clã de Gerson recebeu por sorteio 13 cidades
das tribos de Issacar, Asser, Naphtali e da meia tribo de Manassés, estabelecida em Bazã. O clã de Merari recebeu por sorteio 12 cidades das tribos de Ruben, Gade e Zebulon. Assim, os israelitas obedeceram à ordem do Senhor a Moisés e por sorteio designaram aos levitas essas cidades com suas pastagens. Estas foram as cidades das tribos de Judá e Simeão, que os israelitas entregaram aos descendentes de Arão, membros do clã coatita da tribo de Levi, os primeiros a serem sorteados. Kiriat Arba, isto é, Hebron, na região montanhosa de Judá, com as pastagens ao redor. Arba era antepassado de Anak, mas os campos com os povoados ao redor foram entregues a Caleb, filho de Jefoné, como sua propriedade. Estas foram as cidades com suas pastagens que os descendentes do sacerdote Arão receberam: Hebron, a cidade de refúgio para o homicida involuntário, Líbna, Jatir, Estemoa, Olom, Debir, Aim, Jutá e Bet-Semes. Foram 9 cidades dessas duas tribos. Da tribo de Benjamim, os sacerdotes receberam estas cidades com suas pastagens: Gibeon, Geba, Anote, Almon. Foram 4 cidades. Ao todo, portanto, os sacerdotes descendentes de Arão receberam 13 cidades com suas pastagens. Verso 20. Os outros levitas do clã coatita receberam por sorteio da tribo de Efraim estas cidades com suas pastagens: Siquém, na região montanhosa de Efraim, uma cidade de refúgio para o homicida involuntário; Gezer, Quibizaim e Bet-Oron. Foram 4 cidades. Verso 23. Estas foram as cidades com suas pastagens entregue ao sacerdote pela tribo de Dan: Eltique, Gibeton, Aijalon e Gat-Rimon. Foram 4 cidades. Da meia tribo de Manassés, os sacerdotes receberam estas cidades com 2 pastagens: Tanak e Gat-Rimon. Foram 2 cidades. Ao todo, portanto, foram entregues aos outros clãs coatitas 10 cidades com suas pastagens. Os descendentes de Gerson, outro clã da tribo de Levi, receberam da meia tribo de Manassés estas cidades com suas pastagens: Golã, em Bazã, uma cidade de refúgio para o homicida involuntário, e Besterá. Foram 2 cidades. Da tribo de Issacar, receberam estas cidades com suas pastagens: Quizion, Daberate, Jarmute e Elganim. Foram 4 cidades. Da tribo de Asser, receberam estas cidades com suas pastagens: Mizal, Abidom, Elcate e Reob. Foram 4 cidades. Da tribo de Naphtali, receberam estas cidades com suas pastagens: Quedes, na Galileia, a cidade de refúgio para o homicida involuntário; Amote-Dor e Cartã. Foram 3 cidades. Ao todo, portanto, o clã de Gerson recebeu 13 cidades com suas pastagens. Vamos lá, gente! Verso 34. Os levitas restantes, o clã de Merari, receberam da tribo de Zebulon estas cidades com suas pastagens: Joquineão, Cartá, Dimna e Naalau. Foram 4 cidades. Da tribo de Ruben, receberam estas com suas pastagens: Bezer, Jaza, Quedemote e Mefaate. Foram 4 cidades. Da tribo de Gade, receberam estas cidades com suas pastagens: Ramote em Gileade, a cidade de refúgio para o homicida involuntário; Manaim, Esbom e Jazar. Ao todo, portanto, o clã de Merari recebeu 12 cidades. No total, foram entregues aos levitas, dentro do território israelita, 48 cidades, com suas pastagens. Cada uma dessas cidades tinha pastagens ao seu redor. Assim, o Senhor deu a Israel toda a terra que havia jurado dar a seus antepassados, e eles tomaram posse dela e nela se estabeleceram. O Senhor lhes deu descanso de todos os lados, como havia prometido solenemente a seus antepassados. Nenhum de seus inimigos resistiu a eles, pois o Senhor os ajudou a conquistar todos os seus adversários.
nenhuma das boas promessas que o Senhor fez à família de Israel ficou sem se cumprir. Tudo que ele tinha dito se realizou. Amém! Glória a Deus! Vencemos, gente! Agora eu acho que não vai ter mais. Agora a gente vai para a reta final. Amanhã a gente vai concluir o livro de Josué. Para a glória de Deus! Coisa linda! Estamos avançando na leitura. E tudo isso, gente, parece ser cansativo, né? Mas tudo isso mostra o quanto que aquilo que Deus promete, aquilo que ele falou que ia acontecer, se cumpriu, né? Com toda essa leitura dessas divisões de terra, né? E tudo mais, tudo isso aponta para a palavra de Deus, né? Que é verdadeira, que ele cumpre o que ele diz e que ele é detalhista. Às vezes a gente acha que Deus não se importa com pequenos detalhes, mas sim, ele se importa. E também que Deus é um Deus de ordem. Eu sempre gosto de falar isso, né? Deus é um Deus de ordem. E a gente precisa também ter uma vida ordenada para poder desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Porque quem gosta de bagunça, sujeira e confusão é o inimigo. E aonde há bagunça, sujeira, confusão, aí há uma ação diabólica. Então, para que a presença do Senhor esteja na nossa vida, a gente precisa ter uma vida ordenada, uma vida pautada na palavra de Deus, sem sujeira, sem confusão, porque o nosso Deus é um Deus de ordem. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais esse momento que o Senhor nos permitiu termos aqui, de leitura e de meditação na Tua palavra. Eu te louvo, Deus, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus de amor, é um Deus que pensa em cada detalhe. Nós vemos, Senhor Deus, as Tuas promessas se cumprirem, nós vemos os detalhes, nós vemos o Teu cuidado, Senhor, em fazer cumprir tudo aquilo que o Senhor determinou. Nós confiamos em Ti, nós chamamos porque o Senhor nos amou primeiro. Nós chamamos, Deus, e queremos Te glorificar, tendo uma vida que Te agrada, vivendo uma vida que Te honra. Em nome de Jesus, essa é a minha oração. E eu abençoo a vida de cada pessoa aqui, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus! Gente, essa live vai depois lá pro YouTube, tá? Né? Para quem tá chegando aí, talvez não sabe, todos os dias a gente tá fazendo essa live lendo a palavra de Deus. Hoje é o dia 101. 101 dias lendo a palavra aqui todos os dias. Então, amanhã a gente vai terminar o livro de Josué e todas essas lives estão ficando salvas lá no YouTube. Você pode ir lá depois assistir, comentar, curtir, se inscrever no canal, enviar, né, para abençoar a vida de alguém. E amanhã, se o Senhor permitir, nós estaremos aqui novamente às 9 horas da manhã para mais um mergulho. Beijo, tchau, Deus abençoe.